Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã em semana de clássico. Nada mais gostoso que uma terça-feira cheia de especulações. Como se falou ontem em nome de jogador, é Richarlison, é Thiago Alcântara, é o Felipe Coutinho e outros aí. Você quer saber a verdade e que é mentira sobre todas essas especulações, com muito pé no chão e informação? Venha comigo logo após a nossa vinheta. Um bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca e já faço aqueles pedidos tradicionais. Você acredita em Felipe Coutinho, Thiago Alcântara, Lianco, Richarlison, Cuejá e outros aí no Vasco da Gama? Se sim, aperte aqui o like, aperta a inscrição e faça o seu comentário aqui embaixo no chat para a gente comentar tudo sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama SAF. Também aperte aquela sinetinha para você ficar ciente dos vídeos e lives que saem do canal. E veja se você ainda é inscrito, porque muita gente é inscrita, a inscrição some, e aperte lá a inscrição aí para você fazer esse canal subir muito nesse YouTube, porque aqui você tem credibilidade e informação com muito pé no chão. Aqui eu vou falar o que é verdade e o que possivelmente, obviamente, é muita mentira aí só para ganhar aqueles clickbaits tradicionais, beleza? Mas duas notícias antes aqui pra gente. Parabéns ao Fred Guarim. Ele ontem deu uma declaração que tem que ter muita coragem, assumindo o seu problema com o álcool, o alcoolismo, que lhe prejudicou muito no final da carreira, principalmente levando às portas do inferno. Principalmente é uma doença que prejudica não só seu corpo e espírito, mas como toda a comunidade em volta, principalmente seus familiares. E ele falou que ele já está se recuperando desse mal. Parabéns ao Fred Guarim, que sirva de exemplo para todos nós. Eu aqui lhe desejo muita força nessa luta aí contra o alcoolismo ou outros vícios que porventura pode te prejudicar na vida. Pense em você e principalmente pensa na sua família, porque se lembre que teve um episódio quebra-quebra e tudo mais, e agora eu acho que ele está dando a volta por cima. Fred Guarim, você está no nosso coração vascaíno. Outra notícia que eu quero dar aqui, vamos ter um mês de muita especulação no Vasco da Gama, porque infelizmente é o tipo de notícia que dá engajamento aqui, e eu vou comentar com você sempre muito com o pé no chão, acreditando ou não e falando que é mentira e o que é verdade. A janela de transferência para a inscrição de novos jogadores, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro e tudo mais, é dia 10 de julho, ou seja, um mês aí de pura especulação. E é 10 de julho até 2 de setembro, ou seja, são muitos meses de pura especulação no Vasco da Gama. Então a gente tem que ter muito cuidado aí para saber o que é verdade, o que é mentira, até para não prejudicar o ambiente no elenco, porque eu fico imaginando, você tá lá no Vasco, tá treinando, tá ali, e você só fica escutando essas especulações de jogadores vindo aí possivelmente para sua posição. Acho prejudicial também ao elenco, eu acho que os jornalistas, youtubers, twitteiros têm que tomar um pouquinho mais cuidado aí, até para passar para você, Vascaíno, o que é verdade, o que é mentira. Ok? Tem outra notícia também que eu quero dar para vocês, é que Pedro Martins se manifestou no, abre aspas, olha, o Vasco está se preparando, fazendo um planejamento muito bem estruturado para atuação na janela de transferência. Eles estão estudando o mercado, vendo orçamento, vendo os jogadores, vendo as possíveis falhas no elenco, que são muitas, então ele está se preparando isso. Aí quando for o momento, a gente vai entrar no nome a nome. Beleza, gostei dessa declaração. Obviamente, dá essa declaração que se esquivando da pergunta sobre Felipe Coutinho, que é o mais possivelmente que vai aparecer aí. Então ele deixou bem claro o seguinte: olha, da gente do Vasco da Gama só vai ter uma manifestação quando o contrato estiver assinado. Gostei disso, sem especulações vindo de dentro do Vasco da Gama, e vamos aguardar. Então, qualquer outra notícia é pura especulação, mas vamos comentar então essas especulações. Quanto ao Felipe Coutinho, talvez seja o projeto mais forte no Vasco da Gama. Essas conversas já estão bem adiantadas, todos os jornalistas estão dando essa informação. Eu só te falo o seguinte: tem que resolver a situação Felipe Coutinho e Aston Villa. Se enquanto não sair essa rescisão possivelmente amigável entre os dois, nada vai adiantar aqui a conversa do Vasco da Gama e ir para frente. O Aston Villa tem notícias de que deve um dinheiro para o Felipe Coutinho, então aí deve negociar essa rescisão amigável, estando livre no mercado. O Felipe Coutinho faz o contrato com o Vasco da Gama, que muitos já falam aí, sem entrar em valores,
que possivelmente seja até o final de 2023, 26, após a Copa do Mundo, com possibilidade de renovação de mais um ano. Mas então o Felipe Coutinho tem que resolver a sua vida com o Aston Villa, ou se não faz um empréstimo com a possível compra pelo passe do Felipe Coutinho, mas passa aí pelo Aston Villa. Dando like nesse vídeo, ontem reverberou muito a declaração de Neto, craque Neto, falando de uma possibilidade do atacante Richarlison, ex-seleção brasileira, agora ele está contundido, Tottenham, de vir ao Vasco da Gama. Primeiro, todo mundo sabe que ele é vascaíno e que há uma intenção dele, quando retornar ao Brasil, vir para o Vasco da Gama. Normal, ele nunca negou que ele é vascaíno. Diversas fotos aí com camisa, presenteando os colegas de futebol também com camisas do Vasco. Mas até aí ele vir para o Vasco da Gama, neste momento, é muito difícil. Porque o cara é jovem, está se tratando de uma contusão. Ele ganha bem lá na Europa, na Inglaterra. A proposta seria, já vi jornalista falando, que seria contrato de um ano, com o Vasco dividindo o salário do Richarlison, que daria em torno de 1.300.000. Não acho até muito difícil aí, eu só acho difícil de sair do Tottenham para vir passar um ano no Vasco da Gama jogando aqui no futebol brasileiro. Talvez com a ideia da possibilidade de uma recuperação de futebol, Dorival Júnior viu com bons olhos a vinda de Felipe Coutinho. É por isso que a especulação do Richarlison está muito em voga. Mas o próprio staff já falou que não teve nenhuma consulta do Vasco da Gama e que a intenção do Richarlison é permanecer no Tottenham. Então, cara, possivelmente isso aí é mera especulação. É mentira. Eu queria que fosse verdade. Quero muito ver o Richarlison no Vasco da Gama. Quero. Mas é mais fácil o Vasco da Gama ir atrás do Davidson, que esse sim já está afastado lá do Cuiabá, do que o do Richarlison. Acho muito difícil. Custo, salário, é sempre o que emperra. E o momento, o cara ainda é jovem, vai sair da Europa nesse momento, eu acho que ele ainda tem espaço, se não for no Tottenham, em outro grande clube da Europa, ele tem muito espaço sim. Outro nome muito especulado, mas esse também está muito especulado, do Thiago Alcântara. Isso porque Pedrinho e Felipe teriam conversado com Mazinho. Quem é Mazinho? Ex-lateral do Vasco da Gama, pai de Thiago Alcântara. Mas já deixaram bem claro que a intenção do Thiago Alcântara, primeiro, é sair dessas inúmeras contusões que não possibilitou ele ter muita minutagem no Liverpool nessa temporada, e ele permanecer na Europa. Ele vai escutar o vínculo com o Liverpool, está se encerrando, então ele vai escutar diversas propostas da Europa, e eu acho que ele tem muito espaço ainda na Europa para jogar lá. Se caso não tenha nenhuma proposta interessante, aí ele pode ser, talvez, reconsiderar uma possibilidade, uma volta ao Brasil, onde o Vasco não é sua prioridade, ou seja, mera especulação. Falam que é também o grande empecilho da negociação é o salário. Sempre é o salário o empecilho de jogadores da Europa. Ele ganharia em torno de 5 milhões de reais, o que eu acho até barato para ele aqui no Brasil, mas para níveis Brasil é muito caro. Nível europeu não é tão caro assim. Então também, cara, é de especulação. As próprias notícias que vão se dando depois disso falam que mostram como é mentira, que alguém inventa esse nome aí e vai. Pode ter tido alguma conversa, pode ter tido alguma pergunta, mesmo que informal. Isso sempre pode, né? O Vasco monitora, o Vasco observa, é sempre assim. Mas de fato mesmo, acho muito difícil. Acho que de fato mesmo é Felipe Coutinho e o Souza. O Souza eu acredito que possa vir. Sim, ele estava buscando a sua rescisão também do contrato lá do time da Turquia e sempre falou que volta. O cara é parceiro do Felipe Coutinho. Esse eu acho que sim, teria espaço também no Vasco da Gama. Mas como ele todo ano, todo momento de janela, ele fala que volta e não volta, então, Souza, fale somente quando for necessário e quando for certo. Voltei ao Vasco da Gama ou não voltei. Eu acho que o nome mais forte que pode de todas essas especulações é do Souza, porque muito se fala em Cuejá, muito se fala em Lianco, mas sem qualquer, é sempre com esses verbos de estudo que não adianta, não vai muito nessa questão. Mas aqui há especula-se, que as pessoas não falaram muito, mas é porque eu vou deixar a minha chamada para o final do vídeo, fazer uma pergunta que eu acho que a gente tem que começar a fazer. A tia Leila, ela deixou bem claro depois da comissão que teve lá na CBF, determinando como vai ser o prosseguimento do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o calendário do Brasil, ela deixou bem claro o seguinte, que o marido dela, José Roberto Lamarca, dono da Crefisa, e eu não sei qual é a posição da Leila Pereira na Crefisa em si, não está negociando compra de clube algum, obviamente do Vasco da Gama.
Não é isso. Então, Leila Pereira falou que ele não está negociando. Por quê? Porque eles entendem realmente haver um conflito de interesses, já que ela é Maria, a esposa do José Roberto Lamarck, ou seja, poderia ter interesse ele ser dono de um clube e ela ser presidente de outro clube. Então, como a intenção dela é ser presidente, é se candidatar à reeleição no Palmeiras, então ela já deixou bem claro que essa questão não existe de negociação da Crefisa para comprar aquelas porcentagens lá das 777 partes. Beleza? O que há, assim, até o Pedrinho já sempre falou muito nisso, é a possibilidade do name rights, né, da Crefisa comprar, a possibilidade de botar lá o nome dela no novo São Januário que está correndo aí para reforma. Isso há sim, mas não é a compra. Agora vem a minha pergunta, que eu acho que todo mundo deve estar fazendo assim. Se não é o tio Crefiso que está bancando o Pedrinho, quem é? Porque o Pedrinho garantiu o pagamento de direito de imagem e garantiu dinheiro na conta da Vasco para pagamento de salário. Está negociando um contrato alto que o Felipe Coutinho com certeza é alto. Tá diversos nomes sendo especulados, inclusive há notícia que vai vir Felipe Coutinho e outros jogadores também de renome para serem titulares absolutos caros. Como é que ele está pagando isso? Porque também, bom, eu não estou reclamando não, porque parabéns, os salários também do associativo, muito embora a folha salarial deve ser mais enxuta, né? Mas está sendo pago. Parabéns, cara. A gente vivia sempre com atrasos aí. Parabéns aí o Pedrinho que está pagando tudo. Mas quem está bancando, eu acho que a gente tem que começar a perguntar de onde está saindo esse dinheiro. Porque você está pagando tudo, é de algum empréstimo, é banco, é algum mecenas que está por trás bancando e ninguém está fazendo essa pergunta, mesmo os conselheiros do Conselho Deliberativo, Benemérito, não estão querendo saber quem está pagando por isso tudo. Eu estou satisfeito, o cara está comprando, eu quero muito que todos esses jogadores venham, embora seja muito claro e verdadeiro para vocês que é mentira muitas dessas especulações. Mas eu quero saber. Eu acho que seria a hora de perguntar, pelo menos o Pedrinho vinha assim tranquilizar. Olha só, está acontecendo isso, esse dinheiro está vindo daqui, por isso que tem capital de giro na Vasco SAF para bancar, pagamento do associativo também, porque ele fala que encontrou o caixa zerado na Vasco SAF. E o que imagina, é óbvio, né? 777, ao saber que não era mais gestora do dinheiro, deve ter levado tudo para ela. O associativo ele falou que encontrou uma situação periclitante, tanto que nem balanço de 2023 ainda tem. Então acho que fica aí uma pergunta, Pedrinho, quem tá te bancando? Mas tomara que venha muito jogador pra gente fazer uma série Vasca aí e sermos campeões da porra toda. Muito obrigado a todos aí por acompanhar esse vídeo. Aperta o dedo no like. Tchau e saudações vascaínas.